Muito bom dia, internauta, bom dia, Porto Velho, bom dia, Rondônia. Nos nossos estúdios estamos com a ex-senadora Fátima Cleide Rodrigues, ela é do Partido dos Trabalhadores, candidata a prefeita, e ela vem falar sobre as propostas, como os outros candidatos que passaram aqui pela nossa bancada. Tenho muito orgulho de ver hoje que aqui em Porto Velho o esforço da Prefeitura tem resultado em melhoria no atendimento da educação, em melhoria da qualidade da educação e principalmente como resultado na melhoria do aprendizado da criança. Agora, nós precisamos dar o passo seguinte, e o passo seguinte é da sala para dentro, é de fato investir na qualidade. Muito foi feito na questão da formação profissional, da valorização profissional, mas eu sou uma pessoa que briga a vida inteira pela valorização, pela melhoria da valorização, e lamento muito, inclusive, que agora, mais uma vez, 5 estados brasileiros tenham entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o piso salarial dos professores. Acho que isso não colabora com a qualidade da educação. Aqui em Porto Velho se paga o piso e hoje a gente tem o plano de cargos e salários, ainda muito aquém daquilo que nós gostaríamos de fazer. Por isso, Gerson, eu fiquei muito contente há 2 semanas atrás, quando soube da notícia de que a presidenta Dilma vai encaminhar para o Congresso Nacional uma mensagem, um projeto de lei para que 100% dos royalties do petróleo e mais 50% do Fundo Social do Pré-Sal, que era uma proposta minha, inclusive, seja utilizado na educação, porque nós precisamos, de fato, para ter qualidade de educação, termos dinheiro para fazer valorização. É impossível a gente ter um professor que trabalhe para fazer cada dia mais e melhor, com um salário de R$ 1.400, que é o piso hoje, para 40 horas no início de carreira. Além disso, nós vamos investir na educação integral, e para isso hoje nós temos escolas de músicas, temos bibliotecas e vamos fazer mais para que a gente possa ter no contraturno do aluno outras atividades extra-classe que enriqueçam o conhecimento e que possibilitem a formação cidadã cada vez melhor, cidadã e humana. Além disso, Gerson, o carro-chefe do nosso programa de governo na área de educação é a creche. Nós ainda não atendemos 10% da demanda nesse setor. Nós iniciamos a matrícula na rede municipal a partir dos 2 anos de idade. Isso significa dizer que de 0 a 2 nós não temos nenhuma vaga. E hoje é meu compromisso, primeiro, ampliar os recursos para a educação. Nós temos a obrigação constitucional de investir 25%. Nos 4 anos de governo da Fátima Cleide, prefeita, nós vamos investir 27% em educação. 27%? Vamos chegar a 27%. E para que nós vamos chegar a 27%? Porque nós temos o compromisso com essa etapa da educação, que é a educação infantil, que é a mais cara da educação básica, Gerson. E vamos fazer creche de 0 a 3 anos. Ok, vamos atender o internauta, candidato. O Josué Pereira, ele diz o seguinte: como a senhora explica o pagamento de R$ 147 mil para o seu sobrinho sobre uma associação ou coisa parecida de tênis de mesa que inclui o Totó campeão paralímpico? Olha, meu querido, eu não tenho conhecimento dessa questão. Eu tenho realmente um sobrinho que é muito envolvido, é uma pessoa que tem um prazer muito grande de trabalhar com tênis de mesa, é professor de educação física, mas eu desconheço esse convênio, e se houve com a associação, é com a associação. Para te ter ideia, eu não sei nem qual é o papel do meu sobrinho nessa associação. Ok, o Alan Geber. Dona Fátima, como a senhora explica o prefeito de seu partido não conseguir terminar obras? O que falta? Dinheiro ou pulso firme de um administrador? Olha, Alan, eu acompanhei um pouco distante, nos últimos 2 anos a Prefeitura de Porto Velho, mas acompanhei de 2005 a 2010 e digo a você que nós temos muitos problemas com relação a obras, e é no Brasil inteiro, não é só em Porto Velho. Esse país cresceu muito,
de uma forma bem rápida, e a cidade de Porto Velho também. Foram muitos investimentos federais. Infelizmente, nós tivemos problemas de todas as ordens, inclusive com relação a construtoras que assumem uma obra e depois não têm condição de tocá-las. Nós temos um problema no Brasil que é de formação de mão de obra, nós temos um problema histórico que é da corrupção, que envolve as grandes empreiteiras, infelizmente, e nós temos um grande outro problema que é o cartel das construtoras, né? Tudo isso a gente precisa solucionar para que as obras não sofram problemas de paralisação. Infelizmente, em Porto Velho, eu acho que a obra que você se refere é a obra dos viadutos. Nós tivemos vários e vários problemas e eu, pelo que pude constatar, não tem uma questão de gerenciamento do prefeito. Acho que qualquer pessoa na prefeitura poderia ter passado o mesmo que o Roberto passou. O que eu tenho a registrar é o esforço dele, muito grande, em resolver o problema do trânsito em Porto Velho com esse projeto que a gente chamou de mobilidade urbana, que é a construção dos 6 viadutos para desafogar o trânsito, principalmente entre a Zona Sul e o centro, a Zona Sul e a Zona Leste da cidade. Inclusive, só para deixar registrado, o prefeito esteve aqui na segunda-feira e nos informou que a empresa que ganhou a licitação dos viadutos está com problemas de caixa e que ele vai resolver junto ao DENIT. Parece que o DENIT não repassou um dinheiro de outras obras que tem nada a ver com a nossa obra aqui em Porto Velho, realmente. Infelizmente, são efeitos de muitas obras acontecendo, né, e poucas empresas. Por isso que eu trabalhei muito, viu, Alan, para que a gente tivesse aqui em Porto Velho o Instituto Federal de Educação, dando conta de ter, inclusive, cursos na área de construção civil, para formar os técnicos que precisam ser contratados pelas construtoras. Eu tenho fé em Deus que nesse ritmo em que o Brasil vai, que a cidade de Porto Velho vai, em breve a gente vai ter superado todos esses problemas no que dizem respeito à construção civil. Ok, o Franco da Rocha, quero saber por que foi feito tudo errado sobre a transposição, porque não deu para atender até 91. Olha, Franco, eu desde o princípio sempre falei que essa matéria era uma matéria difícil, né? Apresentei para solucionar 2 problemas graves que nós tínhamos aqui no ano de 2003. Um era a demissão de servidores públicos, de 10 mil servidores públicos que vieram construir esse estado, e o outro era a questão da segurança na Previdência, porque você sabe, até hoje nós não conseguimos ainda equilibrar as finanças do Iperon. E por isso eu apresentei a matéria e lutei muito, batalhei por ela. O texto que nós aprovamos, meu querido, ele diz respeito aos servidores contratados até 1991, porque a minha tese sempre foi essa. A minha tese, até porque nós não tínhamos informações precisas a respeito do que aconteceu de fato em Roraima e Amapá, né? Nós sempre defendemos que a União teria que arcar com o estado de Rondônia, com os servidores que foram custeados por ela no período de 81 a 91. Por quê? Porque nesse período de 81 a 91, nós tínhamos, pela Constituição, a obrigação da União com a infraestrutura do Estado. Entendemos infraestrutura como pagamento de pessoal. Por isso a União pagou. E por isso eu apresentei essa matéria, essa tese, né? E essa tese foi a vencedora. Portanto, o enquadramento, eu sempre entendi que seria matéria de negociação. Não é que o direito está perdido, o direito está garantido na Constituição através da emenda número 60 das disposições transitórias da Constituição Federal. O direito está garantido. Agora, a negociação para o enquadramento é que, no meu entender, houve um erro, porque houve uma certa resistência por parte da bancada que atrapalhou o processo. Nós perdemos aí um ano, quando desde janeiro, se a gente tivesse aceitado da forma como o governo estava querendo e tivéssemos brigado pela questão do salário lá atrás, mas aceitado que a primeira instrução normativa trazia o enquadramento do pessoal de 87, nós hoje já estaríamos discutindo o enquadramento do pessoal de 91. Então, eu acredito que o erro foi uma falta de habilidade na negociação havida nesse processo no início desse ano para cá. Ok, a Simone Dias, mas a senhora não era crítica do Roberto Sobrinho e agora estão juntos? Olha, minha querida Simone, eu sou uma pessoa
que tenho 31 anos de serviço público, tenho 28 anos de militância política e, graças a Deus, sempre assinei embaixo daquilo que falo. Eu procuro ter muita responsabilidade com as minhas palavras, porque eu assumo aquilo que falo. E sempre fiz as críticas ao governo do companheiro Roberto Sobrinho dentro do meu partido. Lá nós fizemos a discussão, eu fui vencedora na tese sobre a avaliação que a gente fez na prefeitura, mas ele é do meu partido, eu tenho responsabilidade também e nós agora estamos juntos sim. Eu sempre disse para todo mundo, Gerson, inclusive várias vezes que estive aqui no processo de prévias do PT também, sempre disse que o prefeito Roberto Sobrinho é o cabo eleitoral número 1 do Partido dos Trabalhadores, é o militante mais importante que temos no município de Porto Velho e eu quero sim o prefeito ao meu lado, até porque hoje ele tem a aprovação de 70% da população, o que não inviabiliza, né, a gente de fazer as críticas. Agora, essas críticas eu faço internamente para que a gente possa cada vez mais contribuir com a melhoria da qualidade do serviço público no nosso município, aquilo que é da responsabilidade do meu partido. Isso aí eu não vou negar para você, mas essa crítica é o que me moveu a disputar internamente a vaga de representante do Partido dos Trabalhadores nessa eleição, mas o prefeito é do meu partido, tem feito uma boa administração e eu quero sim ele ao meu lado. Ok, o Marcos Santos. Quero perguntar para a candidata por que o prefeito não teve competência em 8 anos para fazer pelo menos uma rodoviária. O que faltou? Verba ou competência? Olha, eu acredito que faltou tempo, até porque tem um projeto já para a construção da rodoviária. Não sei se aconteceu algum problema no repasse do governo, né, que o governo tinha feito um convênio com o município para repassar o recurso. Acho também que teve problema de dominialidade de terra, então eu acredito que faltou tempo para resolver todos os problemas do município de Porto Velho que não foram resolvidos nos 90 anos anteriores ao governo do prefeito Roberto Sobrinho. Ok. O Luciano, ele é de Costa Marques. Aqui em Costa Marques, a população quer o candidato 13 governando nosso município e creio que aí em Porto Velho também quer o 13 no governo. Obrigado, com certeza, Luciano. Meu querido. Um grande abraço ao meu amigo Chico, o 13 de Costa Marques. Bom, a Maria Santana Dias, ela mandou uma pergunta, senadora. Eu não ia entrar nesse mérito aqui, mas eu acho que a senhora, pelo menos, se a senhora não quiser responder, pode ficar à vontade. Maria Santana Dias, a senhora poderia explicar definitivamente aquele projeto que foi relatado por Vossa Senhoria sobre os homossexuais? Olha, Maria Santana, claro, eu acho que a minha vida, todo mundo sabe, sempre foi na defesa dos direitos humanos, na defesa da qualidade de vida para todos e para todas. Eu defendi uma lei que garante a vida. Eu defendi lá no Senado Federal, quando relatei o PLC 122, uma lei que é contra a discriminação e o preconceito. E eu vou continuar lutando, Maria Santana, por qualquer injustiça que aconteça no mundo, contra qualquer injustiça. Eu vou continuar lutando sempre em favor da vida, seja de quem quer que seja, independente de cor, de raça, de sexo, independente de qualquer coisa. Eu vou estar ao lado da vida humana e não ao lado dos assassinos. Eu vou sempre estar ao lado da vida e não ao lado da violência. Eu sou uma pessoa que luto pela paz, que luto pelo respeito a todas as diferenças. E foi isso que eu relatei. Não tem nada a ver com casamento entre homossexuais, o projeto de lei 122, não tem nada a ver com retirar a Bíblia das igrejas, como algumas pessoas quiseram falar. Eu fui pintada como um demônio. Até te agradeço, Maria Santana, a oportunidade de falar para você e para todos os nossos internautas da UTV aqui, porque o que foi dito a respeito desse projeto e que, mais uma vez, eu tenho certeza, as pessoas vão querer usar como matéria eleitoreira, pintando a Fátima Cleide como um demônio. Eu queria te dizer, amiga, anjo e santa eu posso não ser, mas eu nunca serei alguém que vai apontar a arma para outra pessoa ou que vai dirigir uma palavra desrespeitosa a outra pessoa. Ok, a Estela é mãe da Dara, ela coloca assim, deve ser algumas conhecidas mãe da Dara, que é uma menina que causa muito orgulho para o povo de Porto Velho, para a gente, e eu tenho muita satisfação
de ter contribuído com a Dara lá no início da sua carreira. Hoje ela está em Brasília estudando música e assim é uma história muito emocionante que eu acho que todos os porto-velhenses deviam conhecer. A Dara já representou 2 vezes o município de Porto Velho na disputa naquele programa de um veículo, de uma televisão aí nacional, se não me engano é o Ídolos, né? E ela já foi lá nos representar, é um vozeirão que causa muito orgulho ao povo de Porto Velho. Ela disse que está assistindo em Brasília a entrevista, parabenizou o Rondônia agora pela transmissão e mandou um grande beijo para a senhora e boa sorte. A Jandira Gaspar, ela disse o seguinte: quem disse que a transposição vai beneficiar o servidor, se ele vai ficar ganhando o salário do Estado? Quem vai ganhar é o governo. Não, querida, a transposição vai sim beneficiar, porque olha, eu, por exemplo, queria te dizer que sou servidora pública do ex-território de Rondônia, fui contratada em 81, em 88 eu sou professora, mas o meu contrato é de agente administrativo. Em 88 eu tive a oportunidade de fazer opção. Muitos dos meus companheiros que viviam a mesma situação que eu, já tinham concluído a universidade e estavam como agente administrativo, fizeram a opção para ficar no Estado ganhando 5 vezes mais. Eu fiz a opção de ficar na União, ganhando o mesmo saláriozinho que eu ganhava, para ter segurança no emprego. E eu te digo uma coisa, não me arrependi. Da mesma forma, hoje, as pessoas vão poder fazer a opção. Ou fica no Estado ou fica na União. Na hora do enquadramento, você vai ser enquadrada com o salário do Estado, mas em seguida já é um compromisso do governo federal de incorporar o aumento para 50% já em 2013 e o outro 50% em 2014, de forma que à medida da incorporação, vocês vão passar a ser servidores com muito mais vantagem que eu, que cheguei em 81. Ok, o Gabriel, as propagandas veiculadas no horário eleitoral, a senhora afirma, como senadora, trouxe para o Estado recursos para a realização das obras dos viadutos. Primeiro ele pergunta por que não foram concretizados e se houve falta de fiscalização na aplicabilidade desses recursos. Querido, a realidade não foi problemas, é que teve que adequar o projeto que tinha sido feito sem previsão de navegação. Então, ao aumentar o vão central da ponte, tem um custo maior e esse projeto precisa ser adequado. Mas quando eu saí de lá, deixei 70 milhões no orçamento geral da União e o mais importante, deixei essas obras todas carimbadas no Programa de Aceleração do Crescimento. O meu papel como senadora da República, eu executei. Briguei durante 3 anos, briguei, coloquei emenda, mas se a gente fosse colocar emenda todo ano, Jéssica, talvez daqui a 10 anos a gente conseguisse concluir os viadutos. O que é importante na história dos viadutos é que eles entraram no Programa de Aceleração do Crescimento, fruto do meu trabalho de insistência junto à Casa Civil, na época era ministra a atual presidenta Dilma, junto ao presidente Lula. Houve problema, como eu já falei aqui, com relação às construtoras, mas o meu papel, eu quero te dizer, eu disse e repito, são quase 600 milhões de reais para o município de Porto Velho. Entre estes, as grandes obras dos viadutos, das pontes, da escola, do Centro de Convivência do Idoso, da Escola de Música Zona Leste, da Biblioteca da Jatuarana, pavimentação asfáltica, escolas, creches, enfim. É uma infinidade de coisas feitas aqui em Porto Velho com recursos que foram mobilizados por mim, porque esse era o meu papel. A execução já é ou por parte do governo federal ou por parte do governo municipal. Agora não, agora eu quero ser prefeita de Porto Velho, porque sei onde buscar o recurso e sei como executar também. O seu Mir, ele fala o seguinte: a senhora vai continuar apoiando essas empresas de transporte de Porto Velho, que só prometeu arrumar o transporte público e não fizeram nada. Eu te convido a andar de ônibus no horário de pico. Querido, eu sei o que é andar de ônibus no horário de pico e não é agora, porque eu sou candidata, não. Eu fiz isso na minha vida até o ano de 2002, quando eu fui eleita senadora. Portanto, eu sei que de lá para cá houve deteriorou-se ainda mais o transporte público. Não tenho amizades com donos de empresa, portanto, estou aqui para ser a primeira mulher prefeita de Porto Velho e fazer o que tem que ser feito. O Francisco, ele queria saber da senhora qual foi o projeto que marcou sua passagem pelo Senado Federal.
Ai, sem sombra de dúvida, Francisco, o projeto que é mais importante para os servidores de Rondônia e para o Estado de Rondônia, que é a proposta de emenda à Constituição. Você não sabe o quanto é necessário de articulação política, de muita conversa, de muito respeito às diferenças para a gente conquistar os votos necessários para aprovar uma matéria que diz respeito à Constituição Federal e que só trata de um Estado. A emenda à Constituição de número 60 foi, sem sombra de dúvidas, a matéria mais importante do meu mandato no Senado Federal. Último internauta, não dá mais tempo. O Francisco das Chagas Rodrigues Sobrinho. Continue com essa força até a eleição. Porto Velho precisa do seu jeito de ser, principalmente as minorias e as mulheres. Obrigada, meu querido. E quero te dizer que eu, Fátima Cleide, sou a única que tem as condições, porque tem a chave dos labirintos de Brasília na mão. Para chegar na presidenta Dilma lá, eu não preciso me apresentar nem com currículo, nem com cartão de visitas, porque já conheço há muito tempo e já sou conhecida. Sou a única que tem as condições para concluir as obras iniciadas pelo prefeito Roberto Sobrinho e para fazer as outras obras que Porto Velho merece ter para ser chamada de fato da capital do estado de Rondônia. Conto contigo, conto com o teu apoio. Quero agradecer também a você, Gerson, ao TV, por essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa, né? Todos os recursos que nós tivermos de comunicação, de interação com os eleitores é muito importante. E para finalizar, quero pedir, no dia 7 de outubro, não esquece, para a gente botar Porto Velho para andar cada vez mais melhor, vote 13, vote Fátima e Miguel de Souza para a Prefeitura de Porto Velho.